Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa prática de caracterização de bacias hidrográficas utilizando o QGIS. Na primeira parte, nós delimitamos a bacia, fizemos alguns recortes da hidrografia, da geração de curvas de nível e do MDE, que é o modelo digital de elevação, e fizemos o layout do mapa. Agora nós vamos medir as principais características fisiográficas da bacia, que é a caracterização propriamente dita. Então, vamos lá. Só fazendo uma pequena observação sobre como salvar o nosso projeto. Então, nós vemos no primeiro menu, projeto, salvar como, e vocês vão procurar pela pasta de trabalho e vão salvar com o nome. Aqui eu já tenho 2 projetos salvos e eu coloquei o nome de genérico de projeto mesmo. E aí vocês fiquem à vontade para escolher o nome do projeto de vocês. E outra coisa, para a gente acessar o mapa, né, o compositor de impressão, o layout do mapa, aqui é para gerar um novo e aqui é o gerenciador de layout, é onde está o mapa que nós geramos nos vídeos anteriores. Qualquer problema que vocês tenham que suma, né, ou que altere aqui os nossos mapas, o mapa principal e o mapa secundário, é só vocês clicarem sobre o mapa e travar as camadas. Então, você pode destravar as camadas, voltar lá na área de trabalho, colocar novamente, né, o que você quer que seja mostrado, atualiza nesse botãozinho de redesenhar e trava as camadas e os estilos novamente. Então, é comum que a gente apanhe um pouquinho aqui nessas etapas, né, que toda hora fica sumindo os nossos mapas. Então, isso pode acontecer com você, não se assuste, o caminho é esse, travar as camadas e os estilos, ok? Então, esse é o nosso gerenciador, né? Então, ele fica aqui e a gente pode acessar o layout do mapa quando quisermos. Bom, vamos lá. Nós vamos na nossa bacia, que é a bacia das Vargens. Eu vou, deixar só ela à mostra aqui na nossa área de trabalho e é nela que nós vamos medir as principais características. Vamos medir área, perímetro, comprimento do eixo e entre outros. Então, para isso, a gente clica sobre a camada. Clicar sobre a camada é diferente de ativar. Isso é ativar e clicar sobre a camada e deixar ela azul, né? Dessa forma. Botão direito, tabela de atributos. E aqui é que nós vamos colocar as nossas características. O primeiro passo é habilitar a edição nesse lapisinho e vamos criar novos campos. Criar novos campos. Nós vamos colocar área. Todos serão decimal real, tá? Todos serão desse tipo. O comprimento é o número de caracteres. Eu vou colocar 10, que é o bastante. Precisão é o número de casas decimais. Eu vou colocar 2. Então, basicamente, todos os campos que nós vamos criar serão decimal tipo real. O comprimento vamos padronizar com 10 e precisão 2. Já vou criar os outros campos que eu vou precisar. Perímetro. Bem, pessoal, apareceu uma mensagem de erro no meu QGIS e ele fechou. E isso é importante para a gente lembrar que a gente tem que estar sempre salvando. Então, conforme a gente for seguindo as etapas, lembre de voltar na área de trabalho e apertar no disquete para que a gente tenha sempre os nossos arquivos salvos. Porque se der algum problema e fechar, que aconteceu comigo agora, a gente perde o que a gente tinha feito. Tá bom? Então, eu refiz as minhas ações aqui, a gente criei novamente a área e o perímetro. Vamos continuar criando novos campos. Agora, a gente vai
criar a cota da nascente. Não dá para escrever muito, então ele não aceita, tá? Então vou escrever só até aqui. Ele não aceita muitos caracteres. Decimal real, 10, 2. Eu vou padronizar todos assim. Cota da Foz. Comprimento dos rios, né, da hidrografia. Comprimento do rio principal. Comprimento do Talweg. E por último, comprimento do eixo principal da bacia. Então tá certo, pessoal. Então, para a gente criar esses campos, a gente clica para habilitar a edição no lápis, criar novo campo, todos são decimal real, padronizamos que o comprimento é 10 e o número de precisão 2, ok? Então, para a gente começar a medir esses parâmetros, a gente vai em abrir calculadora de campo e vamos atualizar um campo existente, área. Aí a gente vai em geometria, cifrão, área. E aqui tem a saída prévia. Todos os dados que a calculadora de campo mede sempre saem em metros. Então, quando a gente quiser colocar em quilômetros, ou no caso de área, quilômetros quadrados, a gente precisa dividir. Então, a área sai em metros quadrados. Para quilômetros quadrados, a gente tem que dividir por 1 milhão, que é 1000 ao quadrado. E 43,18 é a nossa área em quilômetros quadrados. Pessoal, lembrando que o de vocês pode ser um pouco diferente, porque cada um de nós delimitou a bacia manualmente, né? Então, cada um faz um desenho diferente, por isso os parâmetros serão um pouco diferentes. É só a ordem de grandeza que precisa estar próxima. Perímetro, mesma forma, atualiza campo existente, perímetro, geometria, cifrão, perímetro, em inglês. Vai estar em metros, a gente vai colocar em quilômetros, dividido por 1000, 27,99. Cota da nascente e cota da foz, a gente vai anotar esses valores lá do MDE. Então, eu vou retornar para minha área de trabalho, vou deixar habilitado aqui o MDE de Vargens, que é a nossa bacia, né? Esse que está colorido. Então, tem que ficar habilitado, tem que ficar azul. E eu vou na nascente, próximo da nascente, o pixel da nascente, e vou com o ícone de identificar feições, eu vou clicar sobre o ícone onde está a nascente. E aí, tenho aqui o valor da altitude, né, que é a cota, aproximadamente 1418. E aí, eu vou anotar esse valor lá na nascente. 1418 metros. Vou fazer o mesmo com a foz. Volto para a área de trabalho. Com o MDE de Vargens habilitado, aparecendo e clicado, né, azul.
Eu vou na foz, né, que seria mais ou menos aqui ou aqui, tá no nosso rio principal. Vou, com o ícone de identificar feições, clicar sobre aquele pixel. E eu tenho aqui 1249. 1249. Lembrando que o de vocês pode ser um pouquinho diferente. Comprimento dos rios, né, de todos os rios, de toda a hidrografia e do rio principal. Para isso, a gente vai ter que... Vou retornar à área de trabalho, vou fechar. E a gente vai ter que fazer algumas medições lá na camada de rios. Então, vamos lá. Tá chamado aqui, ó. Esse aqui seria a minha hidrografia, né? Que são todos os rios. Deixa eu remover aqui. Então, aqui são, ó, todos os rios. Essa é a nossa hidrografia. Eu vou medir o comprimento deles. Então, eu vou habilitar essa camada, vou na tabela de atributos e eu vou perceber que é uma tabela muito carregada de informação, muito cheia. Eu vou habilitar a edição e vou excluir esses campos, porque eles não serão necessárias essas informações. Eu vou deixar a ordem e vou deixar o nome completo do rio. Todas as outras informações eu vou remover. Assim a nossa bacia fica bem mais limpa. Vou criar um novo campo, que vai chamar comprimento. Ele vai ser decimal, 10, 2, ok. E vou em calculadora do campo, atualizar, campo existente, comprimento, geometria, tem cifrão, isso aqui significa comprimento em inglês, vai estar em metros, né? Já está aqui em metros, ok. Só que ele calcula o comprimento de cada fragmento, e eu quero de todos os rios juntos, então eu preciso fazer uma soma. Então, eu vou criar um novo campo, que vai chamar total, né? Total soma. Soma de todos os comprimentos. Dez, 2, ok. Calculadora de campo, atualizar campo existente, é o nosso total. Eu vou em agregados, sum, que é a soma, fecho agregados, abro campos e valores, comprimento, ou seja, eu quero que soma todos os comprimentos dos fragmentos de rio, né, dos nossos canais aí. Lembrando que está em metros e eu quero em quilômetro, porque já está um valor bastante grande. Então, aqui 68 quilômetros é um valor melhor de se trabalhar. Então, essa é a soma. Eu somei todos os comprimentos de rios somados dá 68,12 quilômetros. E eu vou colocar essa informação lá na tabela da Bacia das Vargens. Então, o comprimento da hidrografia, 68,12 quilômetros. Comprimento do rio principal. Essa aqui eu posso fechar, então. A área de trabalho do rio das Vargens ou hidrografia, eu posso fechar. Volto na área de trabalho, vou aqui fechar a edição. Quando fica esse lapisinho, significa que a tabela está sendo editada. É só vocês finalizarem aqui. Salvar, para salvar as alterações. Vamos na do rio principal. Olha lá o rio principal. Eu clico sobre a camada até ela ficar azul. Propriedades não. Tabela de atributos. Vou fazer a mesma coisa, habilitar a edição. Vou excluir os dados que não me interessam.
estão sobrecarregando a tabela de informações desnecessárias para esse momento. E vou criar um novo campo, chamado comprimento do rio principal. Ele é real decimal, comprimento 10, precisão 2. E também já vou criar o total, né? Que é a soma desses fragmentos aqui dos Ribeirão das Vargens. E vou na tabela, atualizar campo existente. Primeiro comprimento. Geometria. Cifrão. Comprimento. Tá em metros. Ok. Agora fazer a soma. Tá? Calculadora de campo. Total. Agregados. Soma. De quem? Fecho agregados. Campos e valores. Comprimento do rio principal. Fecho parênteses. E eu vou passar para quilômetros. Dividido por 1000. Então, esse é o comprimento do meu rio principal. Aqui são os fragmentos do rio e aqui é a soma dos fragmentos, que dá o total, que é 13,40. Então, eu volto para a bacia das Vargens e vou anotar esse valor, 13,40. Está em quilômetros. Comprimento do talveg e comprimento do eixo, eu vou medir com a reguinha. Então, eu volto para a área de trabalho. Vou aqui finalizar a edição, salvar e vou colocar a bacia. E agora eu peço a linha, né, de medição de régua. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer uma régua em metros. Se eu clicar da nascente a foz, eu posso até aumentar o zoom aqui, ó. Eu clico e eu tenho ao lado aqui a medição. Eu já vou colocar em quilômetros. Então, ótimo. O nosso talveg tem 8,6 quilômetros. 8,6 quilômetros. Para sair da reguinha, clica sobre o teclado apagar, né? Backspace. Você clica fora e depois clica Backspace. Aí vai apagar a reguinha e a gente vai medir agora o comprimento do eixo. O que é o comprimento do eixo? É o eixo maior, então da foz até o lado que ela tem maior comprimento. Nesse caso, vou medir daqui e, ó, em quilômetros também. Quilômetros. Aqui são 8, 9. Então, eu acho que a maior distância seria essa pontinha aqui, que que eu desenhei um bicozinho aqui. Então, essa seria a maior distância, que é aproximadamente 9,34 quilômetros. 9,34 quilômetros. Ótimo! Volto à área de trabalho, clico fora, Backspace, para sair da medição da régua. Bem, pessoal, agora eu vou terminar a edição, finalizar a edição da minha salvar, da camada da Bacia das Vargens, e vou adicionar essas informações lá no meu layout de mapa.
Vou no gerenciador de layout, mapa, e vamos aqui adicionar aquelas informações. Existe aqui uma opção, ó, que é a última opção desse menu lateral, que é adicionar a tabela de atributos. Aqui ele já adicionou para a gente. Eu vou em propriedades do item. Propriedades do item da tabela, né? É a bacia das vargens e vou em atributos. E aqui vai aparecer todos os atributos que estão lá escritos na nossa tabela. E eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, eu posso excluir o ID. E aqui, ó, atributo é o que está escrito dentro da tabela. E o título é o que vai aparecer no mapa. Então, aqui eu posso escrever as unidades. Quilômetros quadrado, perímetro em quilômetros. A cota da nascente, posso escrever completo, cota nascente em metros, a cota em metros, da foz em metros, comprimento da hidrografia em quilômetros, comprimento do rio principal em quilômetros. Não vou escrever a palavra comprimento completo, porque senão vai ficar muito grande a tabela. Talveg em quilômetros e comprimento do eixo da bacia em quilômetros. Vou colocar aqui todos os alinhamentos centralizados. Né? Questão de estética. Isso, ok. Então, aqui é a minha tabela. Eu posso conferir, posso aumentar também o tamanho da letra, caso seja... Aqui aparece, aqui ó, estilo e fonte do texto. O cabeçalho eu vou pôr 10 e o conteúdo 10. E vou arrastar a minha tabela aqui para baixo. Né? Vou arrastar aqui e... Bom, pessoal, a gente continua no próximo vídeo. Espero vocês!